Isaías capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabizaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram até com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joabe, filho de Asaf, o cronista. E Rabizaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puseres dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebina e Joá a Rabizaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabizaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esteco e bebam a sua urina? Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saia a mim, e coma cada um a sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas
e lhe fizeram saber a palavra de Rabisaque. Isaías capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim o mordomo e Sebina o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías filho de Amós, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus dará ouvido às palavras de Rabisaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo? Com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei neles um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. E o farei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabisaque, e achou ao rei da Assíria pelejando contra Libina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraria os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Emate e o rei de Aspade e o rei da cidade de Sefavaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele me enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra da mão de homem, madeiras e pedras, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel? Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi a água, e com a planta de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados.
Porventura não ouviste que já são muito tempo que eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, eu fiz vir para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzisse a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dai proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei dos frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrarás nesta cidade, nem lançará nela flecha. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararate e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O descrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou a sua enfermidade. E disse: no cessar de meus dias, ir-me-eia às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. E disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou
ou a andorinha. Assim eu chilreava e gemia como uma pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso tangelo em meus instrumentos. Nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Isaías capítulo 39. Naquele tempo enviou Merodach Balazã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens, o que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que vieram em tua casa? E disse Ezequias: vieram e viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até de teus filhos, se procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. Isaías capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Secar-se-á a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor.
Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta as tuas vozes fortemente. Levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá: Eis que aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e os que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro. A forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvi, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai aos altos os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus.